Olá, na nossa aula de hoje, nós iremos estudar a equação do primeiro grau com uma incógnita. Primeiro, se vocês quiserem acrescentar o conteúdo, vocês podem dar uma olhada na página 136, 137 do livro de vocês, que aí mostra alguns momentos históricos, em que foram encontrados algumas situações, problemas, uma das primeiras equações do primeiro grau com uma incógnita. Partindo do princípio, usando um exemplo bem básico, desenvolvendo uma certa velocidade média, o motorista percorreu uma distância entre Salvador e Mangue Seco em 4 horas. Ok. Se o motorista aumentasse a velocidade em 20 km, ele percorria em 1 hora a menos. Se ele percorreu, o que é a velocidade média? A velocidade média é a distância pelo tempo, Claro que se ele aumentasse a velocidade, ele ia percorrer em menos tempo, Então, ele percorreu X velocidade, você ainda não sabe, Ele percorreu X distância em 4 horas, Aumentou em 20 km aqui, a velocidade média. Ele aumentou em 20 km por hora, tá aqui, aumentou em 20 km por hora. Se ele aumentou em 20 km por hora, ele diminuiu de 4 para 3 a quantidade de tempo que ele ia gastar para percorrer aquela distância. Só que a distância eu ainda não sei. Então, isso é um exemplo de equação do primeiro grau com uma incógnita, uma variável, Quem seria essa variável? Essa incógnita, aquilo que você não sabe, Seria a distância. Distância dividido pelo tempo da velocidade, Agora, se você tem, vamos aqui a um outro exemplo. Se você tem uma equação, Você percebe aqui que ela é uma equação de forma que tem uma variável, Equação, para ela ser equação, ela tem que ter o sinal de igual, O primeiro termo, ou o primeiro membro, aliás, e o segundo membro. Aí nós temos, nessa equação, a forma reduzida que eu posso representar uma equação seria AX igual a B, onde A, que seria o coeficiente da variável, Que é esse númerozinho que vem antes da variável, ele tinha que pertencer aos conjuntos dos números reais, e B, que seria o termo independente, aquele termo que não tem, como no caso 1 é um termo independente, o 7 é o termo independente, O termo que tem com variável aqui seria o X, Qual seria o coeficiente aqui? Quem seria o meu A aqui? Seria o 1, que ele é como se fosse o númerozinho que vem antes do X. O A seria o 1, Já o termo independente, a gente vai resolver agora e você vai ver como é que a gente reduz uma equação do primeiro grau. Nesse caso aqui, só tem uma variável. Qual é o seu destino da variável? Tem que ficar antes da igualdade, Então, você coloca X, não precisa colocar o 1, tá? X igual. Coloca o termo independente que já está do outro lado, que seria o 7. E esse outro termo independente que não tem nada, não tem variável, que está antes da igualdade, ele vai passar para o outro lado, que é o lugar dele, Nesse caso aqui, ele vai passar com o sinal trocado. Se ele é positivo, ele vai passar negativo, menos isso aqui por causa da operação inversa, Operação inversa da soma é a subtração. Se ele muda do primeiro membro para o segundo membro, eu troco o sinal, Aí nós temos X igual a 7 menos 1, daria 6. Então, nós temos a nossa forma reduzida, X igual a 6, onde quem seria o A aqui, gente? Seria como se fosse o 1, O coeficiente que está preso à variável. E o termo independente, nesse caso aqui é 6, então o meu B seria o 6. Todos eles pertencentes ao conjunto dos reais. Agora, o A não pode ser 0. Por que o A não pode ser 0? Tem que ser diferente de 0. Porque se eu botasse um 0 bem aqui, 0 vezes x
é zero. Então, anularia a minha variável, certo? Por isso que ele não pode ser zero. Vamos ver aqui. Próxima equação do primeiro grau. Como é que eu identifico? Você vê a variável, vê qual é o expoente que tem nela. No caso aqui, é como se fosse 1, né? Porque quando ele não tem nada, é como se fosse 1. Por isso que eu chamo de equação do primeiro grau, tá? Agora, com uma só variável, porque você só tá vendo aqui o x, né? Então, para você achar o conjunto de solução, que é como a gente chama, né? Que é o valor de x, como é que você faria? Primeiro passo, tem que isolar o x. Isolar onde? Antes da igualdade. Então, coloca o que já está lá, que é 3x. Esse 5x, ele está aqui depois da igualdade. A gente viu que quando ele está no segundo membro e eu tenho que voltar para o primeiro membro, eu uso a operação inversa. Esse aqui é um mais, ele vem menos, né? E como a variável tem que ficar no primeiro membro, você traz ele para cá com o sinal trocado, que ficaria menos 5x, igual. Aí sim, o 10 está no primeiro. Aqui, gente, ó, a gente chama de primeiro membro. E aqui, o que vem depois da igualdade seria o segundo membro. Então, a variável tem que ficar no primeiro. E o termo independente tem que ficar no segundo. Então, é esse o objetivo. Se você vai trocar de lado, ele troca o sinal também, operação inversa, certo? Então, você já trouxe esse 5x para cá, né? Agora, você vai levar o mais 10 para lá, para o outro lado. Se ele é mais, ele vem com menos. Aí, você faz, ó. Você tá vendo que as variáveis aqui, né, no caso 3x menos 5x, tem sinais diferentes. Então, soma e dá o sinal ou subtrai e dá o sinal do maior. Então, fica 5 menos 3, né, que dá 2 menos 2x, porque o sinal do maior é negativo, igual a menos 10. Ok. Quando essa variável, ela não pode ser negativa, né? Ela não pode ser negativa. Então, como é que você tem que fazer? Multiplica tudo por menos 1, porque quando você faz isso, você vai inverter o sinal de tudo que tem na equação toda, tá? Então, esse sinal aqui que é negativo, ó, menos com menos dá mais, né? Então, fica positivo. Esse sinal que é negativo, menos com menos, multiplicando, né? Ó, menos 1 vezes menos 10. Dá 10 positivo, ok. A partir daí, agora o que eu tenho que fazer? Deixar o x sozinho, né? X igual, boto que já está do outro lado. A gente não viu aqui nesse exemplo porque era 1, ó. O coeficiente que está junto da variável. Mas nesse caso aqui é 2. Quando tem um coeficiente que ele está multiplicando a variável, a gente entende que, como a variável tem que ficar sozinha, ele vai passar para o outro lado. Quando ele troca de membro, o que acontece? A gente utiliza a operação inversa, né? Se aqui, que era negativo, ele veio para o outro lado positivo, aliás, se aqui que era negativo, né? Quando eu troco de lado, ele troca o sinal, né? Ó, aqui é mais 10, vem menos 10. Então, aqui eu utilizo a operação inversa, da soma e a subtração, né? Nesse caso aqui, é uma multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, ele passa dividindo. Então, o 2 que está multiplicando o x vai passar para esse outro lado, dividindo aqui o 10. Então, nós temos, isto implica que, né, x igual 10 dividido por 2 dá 5. Achei o valor de x, né? Aqui o valor de x é 6, ok. O que nós temos ainda? Vamos lá, um terceiro exemplo de equação, como achar uma equação, conjunto de solução de uma equação do primeiro grau, né? Percebam que esse 2, ele tá multiplicando esse parênteses, né? Então, como é que a gente faz? Multiplica tudo que tá fora do parênteses pelo que tá dentro do parênteses, tá? 2 vezes 3, 6. 6 o quê? X, porque aqui ele tá sozinho, né? Só o x só tá uma vez. Menos, olha o sinal, que é mais e que é menos. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Ok, continua. Mais 5x igual a 0. Qual é o meu objetivo?
trazer a variável vai ficar sempre antes da igualdade, né? No primeiro membro. E o número vai para o segundo membro. Então, vamos lá. O termo independente, né? Então, vamos ver aqui o que tem. 6x, quem é a outra variável? Mais 5x igual, 0 vai ser 0. Esse menos 2, que é um termo independente, ó, ele não está junto com uma variável, ele vai passar para o outro lado, né? Para o segundo membro. Se ele é menos, ele vai mais. Então, não precisa nem botar o sinal. Aqui, gente, se os sinais são iguais, soma e dá o mesmo sinal, né? 6 e 5 dá 11. 11x igual a 2. Olha aqui, multiplicando o x, né? O que é que eu faço com esse coeficiente? Passo para o outro lado dividindo. Então, ele vai para depois da igualdade, repete o 2, e esse 11 passa para cá, dividindo, achei o meu valor de x, certo? Agora, vamos aqui a um exemplo um pouco mais complexo, tá? Tem aqui no livro de vocês, né? Na página 139. Bora lá. Bem, aqui é um pouco diferente, né? Essa equação, o que a gente tem? Frações. Primeira coisa, tá vendo que os denominadores são diferentes. O que a gente tem que fazer com esses denominadores? Fazer com que eles fiquem iguais. Então, vamos tirar o MMC de 4, 6 e 12. 4, 6 e 12. Fatorando, nós temos por 2, que dá 2, que dá 3, que dá 6, dá por 2, que dá 1, o 3 repete, aqui dá um 3, né? Agora dá um 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, qual seria o meu MMC? 12. Então, vamos fazer assim, ó. Tem que passar um traço bem grande para representar essas duas partes aqui, essas duas frações que tem antes da igualdade, tá? Vou botar o 12 embaixo, igual. Aí, agora eu vou representar essa outra fração, que vai ficar o 12 embaixo, ok. Pelo método do MMC, né, como é que a gente faz? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido por 4 dá 3. 3 que multiplica quem? Tudo isso que tá aqui em cima. Então, eu vou botar o que tá em cima dentro de um parêntese. Vai ficar assim. Mais, agora, 12 dividido por 6 dá 2, né? 2 que multiplica quem? Tudo isso que tá dentro. Que tá em cima, eu vou colocar dentro de um parêntese, ok. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá? 12 dividido por 12 vai dar 1. Uma vez isso aqui, já vou botar direto, né? Porque eu já sei que é ele mesmo. Ok. Gente, olha, quando eu posso cortar ou eliminar o denominador? Somente quando tiver variável. Se eu estiver trabalhando com qualquer outra expressão que não tenha variável, seja só numérica, né? Então, não posso eliminar o denominador. Nesse caso aqui, tem o y, né? Então, tira fora, o 12 cai fora, tá? Nós temos, vamos multiplicar, né? 3 vezes y dá 3y menos 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes y, 2y, mais 2 vezes 1, 2, igual a y menos 1. Continuando, qual é o objetivo? Colocar no primeiro membro a variável, no segundo membro, os termos independentes. Cadê as variáveis? Vamos lá, vamos deixar ela tudo no canto só, né? 3y, qual é a próxima? Mais 2y. Pronto, agora eu tenho essa aqui, só que ela tá depois da igualdade. Se eu tenho que trocar de membro, então eu vou trocar o sinal, né? Aqui é positivo, vem com negativo. Tem mais algum? Não, né? Ok. Agora, vamos botar esse termo independente que já está do outro lado, vamos repetir ele, né? Esse menos 9 vai passar para lá com mais 9. Tem mais algum? Mais 2, vai passar para o outro lado, né? Então, vem menos 2. Tem mais algum? Não, né? Então, ok. Ó, mesma incógnita, né? Primeiro, vamos pegar os sinais que são iguais para a gente somar. 3 e 2, 5. Dá 5y, menos y dá 4y.
igual. Aqui, sinais iguais, tem o 2 e 1, né? 2 e 1, 3. Aí, subtrai do 9, né? Que dá 6, 6 positivo. Não é isso? Certo. Y, né? Deixa o Y sozinho, o 4 é como se estivesse multiplicando. Repete o 6, esse 4 tá multiplicando, passa dividindo. E aí, terminei finalmente? Não, né? Ainda tem que simplificar. Então, vamos simplificar em cima e embaixo por quem? Por 2. Eu tenho 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Ok. Então, já sabe como é. Quando acontece isso aqui, eu tenho que tirar a MMC, certo? Eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas, né? Qualquer coisa vocês podem perguntar no privado. Até a próxima.